Por medida provisória, o governo federal suspendeu algumas das respostas a pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação. E o presidente Jair Bolsonaro deu continuidade à sua agenda de reuniões com os governadores. Hoje, a videoconferência foi com os governadores das regiões Centro-Oeste e Sul. Na segunda, o presidente Jair Bolsonaro já havia se reunido com os representantes das regiões Norte e Nordeste e anunciado a liberação de 88 bilhões de reais para os estados. Amanhã, o encontro será com os governadores do Sudeste. No entanto, as demandas foram diferentes. Agora, a preocupação é com a queda na arrecadação do ICMS. No Centro-Oeste, nós temos uma previsão de queda da arrecadação do ICMS, que pode chegar a 4 bilhões e 600 milhões de reais até dezembro. Ora, com isso, afeta a nossa economia, a condição nossa de quitarmos nossos compromissos, nossa folha de pagamento, e provoca ainda um efeito dominó, porque 25% do ICMS é repassado aos municípios. Como tal, nós pedimos ao presidente da República e aos senhores ministros da Economia que realmente nos recompensasse com a perda que vamos ter do ICMS. Depois de participar da reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a criticar as restrições de circulação impostas por alguns governadores e chegou a dizer que isso pode prejudicar, inclusive, a manutenção de serviços de saúde. O certo é reconhecer rapidamente que algumas coisas funcionam em determinados momentos, como funcionam e como que a gente pode adotar. Então, esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal. Tem médico fechando consultório. Aí, daqui a pouco, eu estou lá cuidando de um vírus. E cadê o meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Cadê o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Por causa das recomendações de isolamento, o governo editou uma medida provisória suspendendo algumas das respostas aos pedidos de acesso à informação. Ficarão sem retorno os pedidos que dependerem do acesso presencial dos agentes públicos responsáveis ou o trabalho de servidores que estejam envolvidos com as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os pedidos com base na Lei de Acesso à Informação deverão ser reiterados no prazo de 10 dias após o fim da situação de calamidade. Em resposta às críticas de falta de transparência, a Controladoria Geral da União defendeu que a medida é excepcional. São situações justificáveis, emergenciais, certo? Que vão atrasar um pouco algumas respostas, mas que tem toda uma justificativa. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Já o Ministério da Justiça incluiu o Irã na lista de 8 países de onde está proibida a entrada de estrangeiros por meio dos aeroportos. A exceção é para brasileiros e mercadorias. O ministro Sérgio Moro também liberou mais de 200 milhões de reais dos fundos de segurança para o combate ao coronavírus. Hoje, 2 aviões da Força Aérea decolaram do Rio de Janeiro e de Belém com destino a Cusco, no Peru, para buscar os brasileiros que estão retidos no país vizinho. A previsão é que eles cheguem ao Brasil na quinta-feira. E na tentativa de reatar os laços com a China, Bolsonaro conversou por telefone com o primeiro-ministro do país, Xi Jinping. O presidente reafirmou os laços de amizade, a troca de informações sobre a Covid-19 e a ampliação do comércio. A relação diplomática entre os dois países estava abalada desde que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China, Yan Wamin, trocaram ofensas pelas redes sociais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu que estados e municípios têm autonomia para tomar decisões sobre a pandemia do coronavírus. Medidas como isolamento, quarentena e restrição de transporte podem ser tomadas pelos governos locais. O presidente Jair Bolsonaro já havia recuado da decisão de que apenas o governo federal poderia limitar a circulação em estradas e já foi publicada uma resolução que transfere da Anvisa para órgãos estaduais a competência para o bloqueio de rodovias.